eu tenho uma enorme honra de convidar o Dr. Cláudio Fiocchi. Antes, eu quero explicar para vocês que o ano passado, quando eu estava no Congresso Europeu, antes da pandemia, teve um encontro do EFCA, vocês viram ali o Dr. Flávio falando, que é a Sociedade Europeia dos Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal. E eu vi no programa o Dr. Cláudio Fiocchi ia dar uma aula para os pacientes no Congresso ECO. Fui assistir a aula e pensei, mas o meu sonho é que o meu amigo Cláudio Fiocchi falasse para os pacientes no Brasil. Que bom que ficou virtual, amigo Cláudio, que foi a única maneira da gente mostrar essa belíssima apresentação, que o currículo do Dr. Cláudio Fiocchi tem mais ou menos 39 páginas. Mas eu resolvi resumir que ele fez faculdade de medicina aqui em São Paulo. Vocês vão assistir uma palestra em português. Que bom que ele não esqueceu de falar português, porque ele foi-se embora. E hoje ele é o maior pesquisador do mundo, ao meu ver, de doença inflamatória intestinal. Ele é professor de medicina molecular na Cleveland Clinical e ele é nosso amigo. Ele é brasileiro de raça. E ele vai nos falar de um tema importantíssimo, que eu acho que eu estou mais curiosa que os pacientes, para a gente ter uma breve história da doença inflamatória intestinal e o futuro, amigo Cláudio. O que tu tem para nos contar com essa tua sabedoria que tu torna um assunto complicadíssimo de uma forma extremamente clara? Muitíssimo obrigado por estar no Brasil hoje de forma virtual. Querido Cláudio. Tá, muito obrigado. Estão escutando minha voz direitinho? Muito bem. Muito bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à BCD e, naturalmente, à Marta pelo convite, pelas palavras gentis, e é uma honra para mim sempre poder participar de atividades no Brasil. Como médico e como formado no Brasil, para mim é importantíssimo o relacionamento que eu tenho com amigos e colegas nesse grande país brasileiro que sofre tanto. E é uma honra para mim hoje estar aqui no Dia Roxo, que eu realmente não sabia a história tão bem como o Flávio contou. Eu quero agradecer ao Dr. Steinwurz por ter nos aprimorados com tudo o que aconteceu no cenário retrospectivo do Dia Roxo. Eu não sabia que o Brasil tinha tido um papel tão grande na formação dessa atividade que hoje em dia é mundial. Ontem tinha sido convidado para falar no Dia Roxo na Itália, mas infelizmente não deu para fazer, mas hoje certamente o Brasil nunca deixaria de fazer. Falando sobre a história da doença inflamatória, às vezes não é tão fácil, porque a doença é complicada, e principalmente quando eu abordar o futuro, vou ter que apresentar uns conceitos que talvez para o público geral sejam um pouco difíceis, mas eu tento clarificar o mais possível para que todo mundo aproveite e compartilhe comigo o que está acontecendo, que é muita coisa e muita coisa boa. Para começar a mostrar onde eu trabalho, a minha cidade de Cleveland é aqui no norte dos Estados Unidos, perto dos Grandes Lagos, e aqui vocês estão vendo o lago aqui, na distância, e esse conjunto enorme de prédios é o conjunto da Cleveland Clinic, que é um dos maiores hospitais nos Estados Unidos e um dos hospitais onde tem uma tradição muito grande de tratamento e pesquisa de doença inflamatória intestinal, tanto no Crohn como na colite. Eu tive a sorte, muitos anos atrás, de começar a trabalhar lá e depois desenvolver minha carreira, e agora tem um grande movimento de pesquisa em toda a instituição. Então, vamos ver como é que a doença inflamatória intestinal se localiza no cenário médico. A doença inflamatória intestinal é uma doença que a gente chama de doenças complexas. Quais são doenças complexas? Todas as doenças que afetam a resposta inflamatória em vários órgãos. Então, temos as doenças inflamatórias intestinal, no intestino, temos a psoríase na pele, asma no pulmão, artrite reumatoide nas juntas, espondilite anquilosante na coluna, esclerose múltipla. Apesar de essas serem doenças muito diferentes do ponto de vista de apresentação, elas todas compartilham uma ativação exagerada da resposta inflamatória em órgãos diferentes.
mas a comunidade dessas doenças se nota também, porque é comum paciente com doença inflamatória tem a psoríase ou esclerose múltipla e vice-versa. Então, tem um background, como a gente fala, comum nessas doenças. Os pacientes também, como os médicos sabem, que tem uma grande variedade nas apresentações clínicas do doença inflamatória intestinal. Na colite, na retocolite ulcerativa, dependendo da extensão da doença, os sintomas são diferentes. A doença de Crohn é ainda mais complexa, com atingimento do intestino delgado, do cólon, do reto e assim vai. Então, nós estamos lidando com doenças que são muito difíceis, tanto para o paciente, mas também para o médico. Agora, o que causa? O paciente sempre quer saber o que causa a doença. Uma doença que a gente sabe a causa, praticamente são só as doenças infecciosas. A gente isola um micróbio e fala, elimina o micróbio e fala, era esse. Mas nas doenças crônicas inflamatórias, como nas doenças inflamatórias intestinais, tem vários fatores. Os fatores fundamentais que a gente acredita que estarem envolvidos é o meio ambiente, que a gente chama hoje em dia de exposoma, os genes, que a gente chama de genoma, os micróbios intestinais, o microbioma e o sistema imunológico. Eu escrevi várias qualificações desses 4 componentes, que eu não vou entrar em detalhes, porque é simplesmente para mostrar a complexidade dessas doenças. Mas o que importa é isso. Esses fatores se combinam um com o outro. Nenhum desses fatores por si causa doença, mas a combinação desses 4 fatores que leva ao aparecimento da doença inflamatória e, dependendo da gravidade, os sintomas clínicos que levam o paciente ao médico. Como é que se desenvolveram essas doenças? Será que essas doenças sempre existiram no mundo? Aparentemente não. Doenças crônicas inflamatórias, incluindo o Crohn e a colite, são doenças estritamente relacionadas à mudança de estilo de vida. Essas doenças começaram a aparecer no fim de 1800, começo de 1900, e foram diagnosticadas inicialmente na Inglaterra, apesar de ninguém saber o que era. E essas doenças começou uma aceleração bem grande. Primeiro nos países do primeiro mundo, que a gente costumava chamar. Mas agora, nos países recentemente industrializados, que inclui o Brasil, nós temos tido um aumento tremendo da prevalência dessas doenças. Essa doença está ficando cada vez mais comum. E os países em desenvolvimento, que estão atrás, como os países africanos, têm poucos casos que vão aumentando rapidamente. Na minha carreira de 40 anos de doença inflamatória intestinal, por exemplo, a China, a Índia não tinha doença inflamatória, mas nos últimos 20 anos também apareceram lá. Com a mudança do estilo de vida, e as mudanças sociais, as mudanças gerais no mundo, a modernização do estilo de vida, essas doenças aparecem. O que nos diz que quando a gente muda da vida tradicional, 1800, 1700, para a vida moderna, um monte de problemas aparecem que são diagnosticados a níveis de diferentes órgãos, o pulmão, a pele e o intestino, e assim vai. Se essas mudanças do meio ambiente são fundamentais ou importantes, como é que elas funcionam? Na verdade, desde que a gente nasce, tudo que a gente tem exposto tem uma influência na doença inflamatória intestinal. Então, desde a concepção, a vida intrauterina, a gravidez, a amamentação, a comida, a educação, esporte, clima, tudo influencia a doença inflamatória intestinal. E é muito difícil saber quais são os fatores mais importantes e quais são menos importantes. Provavelmente, todos eles são importantes em graus diferentes, mas em cada paciente. Outra coisa que é fundamental saber, que a gente que não fala muito disso, que os seres humanos são completamente diferentes um do outro. Não existem 2 pessoas no mundo que são absolutamente idênticas, inclusive gêmeos idênticos. É que nem floco de neve. Floco de neve, no Brasil não neva muito, mas os flocos de neve, apesar de serem trilhões e trilhões e trilhões de trilhões, não há 2 iguais. Os seres humanos são idênticos. Os seres humanos não são iguais quando na saúde, não são iguais na doença.
Então, cada paciente com doença inflamatória intestinal é um paciente diferente. E isso é importante quando a gente, para o fim da minha apresentação, vou explicar por que a gente precisa fazer tratamento sob medida, aquilo que a gente chama de precision medicine, precision therapy. Outro problema que a gente tem nessas doenças é que os tratamentos que a gente tem hoje em dia realmente não são muito eficazes. Vejam bem, esse é um trabalho publicado recentemente, 2015, na revista Nature, que é a revista uma das mais prestigiosas do mundo, mostrando em azul os pacientes que respondem a certos tratamentos e aqueles que falham. E esses são os remédios mais comuns que a gente usa nos Estados Unidos, inclusive o Humira e o Remicade, que vocês conhecem, e vocês veem que os homenzinhos azuis são muito raros. Significa que muitos pacientes tomam esses remédios, mas muitos poucos realmente se beneficiam deles, significando que as nossas terapias realmente não são muito eficazes, infelizmente. Esse é um estudo que mostra qual é a probabilidade de sucesso, uma vez que um remédio novo entra no mercado mundial, e é usado pelos médicos práticos, qual é a probabilidade de que esses remédios realmente funcionam bem. Veja esse estudo, 2005 a 2015, um período de 10 anos, a probabilidade de sucesso varia entre 5% a 14%. Então, apesar de remédios serem anunciados constantemente, aqui nos Estados Unidos, na televisão, 1/3 dos anúncios na televisão são de remédio, na verdade, esses remédios estão longe de serem ótimos. Aqui outro gráfico mostrando que os remédios para doenças inflamatórias, como a doença inflamatória intestinal, o máximo que a gente consegue é um 15% de sucesso, significando que um paciente pode se beneficiar, mas depois o paciente para de responder ao tratamento, tem que mudar para outro, tem que mudar de classe de remédio. Então, infelizmente, estamos longe de um estágio terapêutico realmente eficaz. Como é que os pacientes são tratados? Porque os pacientes sabem disso melhor do que eu. Dependendo da gravidade da doença, que a gente grosseiramente subdivide em leve, moderada e severa, a gente tem aquilo que chama esquema pirâmide. Começa com antibiótico, corticosteroide e salicilatos, depois vai para corticosteroides, se o paciente não responde, nutrição parenteral, cirurgia e mais recentemente, os biológicos. Então, quando a gente analisa essa variedade de remédios que a gente tem, como é que eles agem nos fatores fundamentais que condicionam a doença? E a gente vê que os remédios não são muito bons, não muito distribuídos bem. Se a gente pode intervir no meio ambiente simplesmente pedindo para o paciente de Crohn parar de fumar, tentar umas dietas e modificações de estilo de vida. Para os micróbios, dieta, antibióticos, probiótico, transplante fecal. Mas o grosso do tratamento é aqui, onde a gente tem muitas opções. Isso são remédios que atuam no sistema imunológico. Isso causa que as terapias da doença inflamatória são desequilibradas. Vejam aqui os 4 fatores. Ao nível genético, a gente não tem intervenção terapêutica nenhuma, e nem funcionaria, porque só modificando os genes não eliminaria as doenças. No meio ambiente, a gente pode fazer mais ou menos 5% de intervenção. Macrobiota, talvez 10%. E o que a gente faz na prática, tudo que a gente faz, 90% dos tratamentos, não fazem outra coisa de serem tratamentos não específicos, anti-inflamatórios, que suprimem a imunidade do corpo. Com isso, naturalmente, tem uma série de efeitos colaterais indesejáveis. Então, a gente precisa, quando as coisas não funcionam, a gente precisa parar e explicar o que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos tratando? Será que estamos tratando a doença inflamatória intestinal, a doença toda? Ou estamos tratando a inflamação no intestino, que é a resposta? A inflamação no intestino não é a doença, é a resposta à doença. Então, a gente começa a ter uma perspectiva diferente do que está acontecendo. Então, se tem inflamação, então vamos
tentar controlar a inflamação, bloqueando a imunidade. Esse é um esquema já velho, porque a gente sabe que no corpo, para manter a saúde, existem moléculas e fatores que são pró-inflamatórios e fatores que são anti-inflamatórios. Então, a gente raciocinou, e ainda raciocina, que se tem muita inflamação no intestino, tem um excesso de fatores pró-inflamatórios e uma falta de fatores anti-inflamatórios. Então, se a gente eliminar esses fatores pró-inflamatórios, talvez o paciente melhore. E isso que a gente tem feito em 1995, começaram um tratamento bloqueando um fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, com o Remicade. O que aconteceu? Isso foi um avanço muito grande e em alguns pacientes se restabelece um certo equilíbrio entre os pró-inflamatórios e os anti-inflamatórios, mas isso não elimina a inflamação. Infelizmente, não é suficiente. E a gente tem bloqueado uma série de outros fatores. E a gente tem hoje em dia um arsenal terapêutico enorme. Veja bem aqui a história dos tratamentos. De 1942, quando pela primeira vez na Suécia se descobriu que tratando sulfasalazina para o paciente com artrite reumatoide, os pacientes que também tinham retocolite ulcerativa melhoraram. E isso foi o começo dos remédios tradicionais ou as pequenas moléculas. Depois foram corticosteroides, tiopurinas, a mesalazina, a ciclosporina, metotrexate, que são nomes familiares não só para os médicos, mas também para os pacientes. Em 1955, começa o infliximab, o primeiro biológico, e depois, com avanços tecnológicos, hoje em dia tem uma série, em vermelho, de biológicos, que vocês também conhecem. E isso são fatores que também bloqueiam principalmente moléculas inflamatórias. E alguns fatores, como o vedolizumab, que bloqueia a migração de células inflamatórias para o intestino. E mais recentemente, já nos anos 2000 e tanto, começaram os inibidores do JAKs. As JAKs são moléculas que ativam células. Se a gente evita a ativação da molécula do sistema imunológico, a gente bloqueia a inflamação. E também tem uma certa atividade. E, como é fácil de produzir, as companhias farmacêuticas estão produzindo os inibidores um atrás do outro. Mas veja o que acontece. Se a gente pergunta quão bons são esses remédios, esse é um estudo que acabou de ser publicado hoje, por coincidência. Essa é uma série de remédios, alguns vocês conhecem, infliximab, adalimumab, o vedolizumab, esses os JAK inibidores. E a gente compara o tratamento, a eficácia, com a resposta do placebo, ou a falta de tratamento. Veja o que acontece. Os tratamentos melhores vão por volta de 40%. Mas, sem tomar nada, o paciente tem uma resposta 15%. Então, a diferença entre tratar e não tratar varia de 24% a 7%, significando que muitos remédios são dados e mesmo tem um efeito, é um efeito um pouco superior ao tratamento verdadeiro. Que, em fato, os pacientes que não recebem nada, eventualmente entram em remissão, é claro, com muito mais sofrimento. Mas isso nos diz, mais uma vez, que os tratamentos atuais não são grande coisa. É claro que a gente usa porque a gente tem a obrigação de tratar e melhorar. Mas a gente ainda não temos remédios realmente eficazes, que têm uma resposta rápida, que têm uma resposta muito notável e que não precisa mudar de um para outro. Então, o que acontece? O paciente vai para o médico, como essa moça que eu estou mostrando, desesperada e deprimida, tomei todos esses remédios e a doença ainda está aí, ainda não me sinto bem, ainda tenho diarreia, perdo peso, não tenho apetite, e a minha vida é horrível. E o médico fala, eu sei, eu entendo, seus remédios não funcionam bem, mas logo vai ter novos remédios. Então, na segunda parte da minha apresentação, eu quero falar dos novos remédios, que é um conceito completamente diferente de tratamento do que a gente tem feito até agora. Isso parece um pouquinho complicado, mas, na verdade, peço que vocês me escutem e acompanhem a simplicidade dos conceitos. A gente fala em genoma, proteoma, microbioma. O que são esses omas? O que são os ômicas?
Se a gente estuda um fator de cada vez isolado, a gente não entende doenças complexas, porque tem vários fatores. A gente precisa estudar os fatores na totalidade. E a gente chama o gene de genoma, as proteínas de proteoma, e o estudo é a genômica, proteômica, assim vai. Como a informação que a gente deriva desses fatores é muito grande, a gente não tem a capacidade mais, como seres humanos, de poder absorver essas informações e raciocinar com elas. E precisa de métodos computacionais. Isso é a biologia dos sistemas. A gente transforma informação em dados que entram nos computadores que têm a capacidade de analisar. E o que é medicina de precisão? Isso é um conceito fundamental. Eu falei para vocês que todos os pacientes são diferentes. Não há dois pacientes iguais. E por isso que um paciente que responde infliximab, o outro não responde. Mas a gente não sabe de antemão qual é o paciente que vai responder para esse remédio X, o A, o B, o C, porque a gente não consegue ainda analisar qual é o tipo de doença que esse paciente tem, apesar das manifestações clínicas serem as mesmas. Então, na medicina de precisão, a gente leva em consideração a individualidade de cada paciente. Isso é feito, não é da maneira tradicional, mas de uma maneira muito avançada ao nível molecular. Então, vejam bem, hoje em dia a gente fala em Big Data, os grandes dados. Nenhum médico, por mais esperto, mais sabedor que seja, vai poder utilizar esse tipo de informação, dados genômicos, esse tipo de informação, dados microbiológicos, ou as centenas de milhares de dados imunológicos, analisá-los e utilizá-los para resolver que tipo de doença o paciente tem e que remédio utilizar. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode utilizar essas informações tão detalhadas para beneficiar os pacientes? E a gente entra com a inteligência artificial, com o machine learning, que é aprendizado de máquina, que é um tipo de inteligência artificial. Máquinas têm um poder analítico muito maior do que os humanos. E as máquinas, o machine learning, são tipos de inteligência artificial que continuam aprendendo quanto mais informação é fornecida às máquinas. Então, vejam bem, existem dados ômicos de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar. Quanto mais dado ômico entra na análise, melhor a análise funciona e melhor é a informação que se ganha para a saúde e tratamento. Não só tratamento anti-inflamatório, mas para manter a saúde. E isso está acontecendo hoje em dia, apesar de ainda não estar sendo transportado em grande quantidade para a prática clínica médica. Esse tipo de approach, esse tipo de tratamentos, tem uma grande vantagem. O tratamento tradicional para desenvolver remédios novos leva uma média de 12 anos. É muito tempo. Eu falo, esse remédio não funciona, quero descobrir outro remédio, vai levar 12 anos ou mais. E depois vem os ensaios clínicos, que levam mais anos e anos. Então, passa de 10 a 15 anos antes que um novo remédio entre no mercado. Usando a inteligência artificial, esse processo é tremendamente reduzido, de 12 anos para 3 anos e meio, ou ainda menos do que isso. Então, mesmo não só a inteligência artificial nos permite desenvolver novos remédios, mas de uma maneira muito mais rápida. Então, a gente, como paciente, como médico, como cientista, a gente tem que aceitar essas mudanças dramáticas que realmente vão beneficiar os pacientes com doença inflamatória intestinal e outras doenças inflamatórias. Então, vejam bem, esse é o resumo de tudo que eu falei. E vou fazer uma histórica de onde que a gente está, onde estamos e onde vamos. Os tratamentos tradicionais são baseados em análises clínicas, de 1940 até o ano passado, 2020. Então, aqui está um grupo de pacientes com doença inflamatória intestinal, muito heterogêneos. Alguns são vermelhos, alguns são azuis, alguns são
verdes, alguns são tristes, alguns são sérios e alguns são sorridentes. Todos eles falam, tenho diarreia, tenho sangramento, eu vou no médico. Então, o que o médico faz? Usa ferramentas médicas e faz um perfil clínico. Me conta a sua história, faça um exame físico. Vamos fazer os exames de sangue, exame do seu soro. Vamos fazer um exame de fezes, vamos tirar umas imagens do intestino. Vamos fazer uma endoscopia, tomar biópsia e fazer histologia. Toda essa informação, então, analisada pelo médico, baseado no conhecimento do médico, que é muito variável de médico para médico, experiência do médico, que é muito variável. Um fulano que acabou de se formar não vai ter experiência comparado com o Dr. Corrales, que está fazendo doença inflamatória assim, há 60 anos. Mas tudo isso leva o médico a fazer um diagnóstico de doença inflamatória e classificar o paciente. Tem um Crohn, tem uma colite, tem um envolvimento sério, não muito sério. Isso é feito de uma maneira relativamente pobre, porque é feito uma classificação clínica. São grupos homogêneos do ponto de vista clínico, porque esses pacientes, todos eles sorriem. Então, deve ter o mesmo tipo de doença. Eu chamo de grupo feliz. Esses pacientes são todos sérios, apesar de terem cores diferentes. Então, é um grupo sério. Esses pacientes são todos tristes, apesar de serem todos diferentes. Mas eu classifiquei em 3 grupos diferentes arbitrariamente. E, no fim, todos esses pacientes com grupos diferentes, o que acontece? Todos eles recebem a mesma terapia. Vamos dar um biológico, vamos dar um corticosteroide, vamos dar um anti-inflamatório. É por isso que os pacientes se beneficiam só em parte desse tipo de abordagem. Então, a gente tem que ir para frente. A gente está hoje em dia, 2020, na próxima década, numa fase de transição, em que as análises moleculares vão sobrepujar a medicina tradicional e, eventualmente, tomar conta da medicina. Como? Então, vamos ter tratamentos novos baseados em análises moleculares. E aqui coloquei 2030 até 2000, quando for. Então, em lugar de fazer esses exames tradicionais, a gente vai pegar a amostra dos pacientes, a amostra de sangue, a amostra de fezes, biópsia intestinal, tecido, e a gente vai fazer as análises ômicas que eu mencionei antes. O exposomas vai ser analisado, os fatores ambientais desse paciente particular, as alterações genômicas desse paciente particular, a epigenômica, que é a regulação dos genes, o tipo de proteínas que esse paciente produz, o metabolismo desse paciente, as bactérias desse paciente, e coloca tudo isso junto com os dados clínicos, os registros médicos eletrônicos. O que é que a gente obtém com isso? A gente obtém todos aquilo que a gente chama em inglês de network, ou as redes biológicas, os processos biológicos. E a gente começa a perceber que fazendo esse tipo de análise em lugar dessa tipo de análise, a gente começa a ver que os pacientes se dividem de outra maneira. Alguns pacientes têm um network, uma rede de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4, quantas forem. E isso significa que esses pacientes que têm esse tipo de rede vermelha são todos iguais. Os mecanismos inflamatórios são parecidos, apesar de serem tristes, ou sérios ou felizes. Esses pacientes em amarelos têm esse tipo de inflamação. Esses pacientes em azul têm esse tipo de inflamação. Os pacientes verdes têm esse tipo de inflamação. Sabendo o tipo molecular de inflamação, aí eu sei que esse remédio vai funcionar para esse grupo, mas não para os outros. Esse remédio vai funcionar para esse grupo, mas não para os outros. Esse remédio para o azul e o verde para o verde. Isso é a essência do precision medicine, do tratamento personalizado, da medicina de precisão. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas isso já está acontecendo. No campo oncológico dos cânceres, esse approach, essa abordagem, já está sendo feita há mais ou menos 20 anos. Desculpe, 10 anos. E a gente percebe que os tratamentos feitos dessa maneira são muito mais eficazes.
E a gente tem que fazer o possível e push, como a gente fala em inglês, promover, fazer força para que esse tipo de abordagem terapêutica também seja aplicada aos pacientes de Crohn e colite. Eu espero que minha apresentação tenha sido suficientemente clara, que a esperança que vem com essas novas abordagens terapêuticas é real, isso vai acontecer, os pacientes vão ter tratamentos muito melhores e vão ter uma qualidade de vida muito melhor. No congresso da ECO, que vai ser logo, eu vou apresentar, junto com um pesquisador francês, um painel que pergunta: dá para curar a doença inflamatória intestinal? Cura depende da definição. Mas mesmo que a gente não cura, a gente vai poder tratar os pacientes com doença inflamatória muito melhor. E a cura vai estar daqui a mais tempo na prevenção dessas doenças por análises moleculares que vão poder prever o risco para a doença e eliminação antes da paciente nascer. Eu agradeço muitíssimo a Marta, o Flávio, a ABCD, e agradeço a todos os pacientes que estão me escutando e fico à disposição de todos vocês se eu puder ajudar. Muito obrigado. Que beleza! É isso o que eu tenho para te dizer, querido amigo Cláudio Fiocchi. Eu acho que neste momento difícil que nós estamos passando, escutar essa palavra, esperança, drogas melhores, quem sabe uma cura, uma prevenção, eu acho que é isso que eu gostaria que ficassem a mensagem para os nossos pacientes. Nós temos aqui, junto, um exemplo de um pesquisador nos mostrando o futuro. E o futuro vem com essa medicina extremamente precisa, adequada para a vida continuar a ser exatamente como começou, sem doença, sem dor, sem diarreia. Muitíssimo obrigado, um tema dificílimo, e o nosso artista transforma num tema que todos nós conseguimos entender, sobre os omas, os espossomas e o futuro que nos espera, quem sabe, a cura. Muitíssimo obrigado, amigo Cláudio. Eu espero que em breve a gente possa te convidar para vir no Brasil e termos a honra da tua presença aqui. Muito obrigado. A honra é toda minha.